Amém. Irmãos, meditaremos em alguns instantes na palavra de Deus, em Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Lucas 13, versos 6 a 9, a parábola apresentada pelo Senhor Jesus, que tem sido conhecida como parábola da figueira estéril. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. A tradição dos judeus, irmãos, estava em xeque mais uma vez. Jesus estava confrontando pessoas que, a partir de fatos recentes impactantes para os judeus, diziam que coisas más acontecem apenas a pecadores. São atingidos por tragédias aqueles que estão em falta com Deus. Falavam, versículo 1, a respeito de galileus que foram mortos por Pilatos e o seu sangue foi misturado com os sacrifícios. O que era para os judeus uma cena insuportável. Era, de fato, abominável aquilo que Pilatos fez. Jesus disse também que era muito comum naqueles dias a menção a 18 homens sobre os quais a torre de Siloé caiu e matou a todos. Jesus diz: vocês acreditam que esses homens que morreram pelas mãos de Pilatos e sob a torre de Siloé, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? No verso 5, Jesus diz: não eram. Todos vocês precisam se revisar. E se os frutos que vocês dão não são frutos de arrependimento genuíno e de fidelidade ao Senhor, igualmente perecereis. Aconteceu há alguns dias, há algum tempo, com esses que temos mencionado, tragédias públicas, mas acontecerá com vocês também, caso vocês não frutifiquem em concordância com aquilo que tem sido a semeadura do Senhor, que é o dono da vinha, Israel. Na literatura veterotestamentária, irmãos, Israel é apresentada muitas vezes como uma nação que é uma vinha plantada pelo Senhor. O salmista diz assim: ó Deus, vê e visita a tua vinha mais uma vez, a vinha que o Senhor plantou. Então Jesus aqui, irmãos, está dizendo a todos que era preciso humildade, contrição diante de Deus, quebrantamento e vigilância, porque Deus espera bons frutos de todos nós. Aqui então, para que fosse assimilada a doutrina, Jesus compartilha uma parábola. Com a sua sabedoria divina, Jesus conseguiu, irmãos, numa breve parábola, dizer tudo, tornar tudo claro. Jesus, tendo compaixão de quem o ouvia, cheio de amor por aquelas pessoas, então fala de uma vinha, cujo Senhor é o próprio Deus. Uma vinha que Deus estabeleceu e nela plantou uma figueira. E essa figueira deveria dar frutos. E Deus enviou trabalhadores, os profetas, por exemplo, e o seu próprio filho Jesus. Mas a vinha, o povo de Deus, especialmente a figueira Israel, não estavam dando fruto. O que a parábola de Jesus estabelece é um convite.
frutifiquem. Para nós, povo de Deus, é um convite atualíssimo. Vamos dar frutos, vamos frutificar, porque Deus nos criou com a capacidade de frutificar. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ora, irmãos, a figueira é plantada para dar figos. Eu não sei quantos irmãos concordam comigo, mas se existe um doce extraordinário, é o doce de figo. Pelo que eu estou vendo, o irmão Luiz e a irmã Célia concordam. Lá na cidade do João, lá em Divinópolis, João, alguns membros da primeira igreja me presentearam, quando eu fiz um elogio ao doce de figo de alguém, me presentearam algumas vezes. Irmãos, como é extraordinário o doce do figo. Então, Lana, eu sei do que Jesus está dizendo. Plantar uma figueira e não poder colher os frutos da figueira é decepcionante, irmãos. Plantou uma figueira no meio da vinha, porque a vinha, claro, era adubada. O solo estava preparado para o plantio e para a frutificação. Então, é plantada no lugar ideal, aquela figueira. Mas quando o dono da vinha, desejando comer figos, foi à figueira procurar frutos, Jesus fala do desapontamento. Ele não achou frutos. Os irmãos certamente sabem que Deus não é inconsequente. Se existe alguém sábio, reto em todos os seus caminhos, é o nosso Deus. Deus, irmãos, não faz coisa alguma inadvertidamente. Há propósitos santos em tudo que Deus faz. Deus não brinca com você. Deus não lida com o acaso. O Senhor faz aquilo que faz porque Ele é quem Ele é. Deus é santo, Deus é sábio, Deus é reto, Deus é absolutamente inteligente. Em João, no capítulo 15, no verso 16, o Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Pai se agradará de vocês e desejará responder os pedidos de vocês, na medida em que vocês, que foram chamados para indo darem frutos, estiverem dando fruto, fruto que permaneça, frutos abundantes. Vamos frutificar, irmãos, porque Deus nos criou com essa capacidade. Ele quer que a igreja dele, a figueira que ele plantou no meio da sua criação, na história da salvação, nesse tempo, dê muito fruto. Ele se alegra com o crescimento da sua igreja. E ele não nega auxílio. É pelo poder de Deus que a igreja tem crescido. A igreja existe para produzir frutos. Vamos juntos dar frutos, porque é o que Deus espera de nós. A parábola nos mostra que Deus espera isso. Deus espera frutos. O viticultor, ao ver aquela figueira por 3 anos seguidamente estéril, se espanta e diz ao jardineiro, ao trabalhador daquela terra: é razoável isso? Que por 3 anos eu venha procurar fruto e não ache? Corte essa figueira, ela é inútil. Ela ocupa a terra inutilmente. Irmãos, isso é muito sério. Imaginem a graça de Deus ao enviar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Deus, com a sua justiça, cobra frutos do seu povo. Mas com sua misericórdia tem sido longânimo. Imaginem, irmãos, o pensamento de Deus acerca de um crente que senta nos bancos deste auditório e ouve a palavra, mas nunca pratica a palavra. Imaginem o conceito de Deus acerca de um crente que recebeu o Espírito, que é santo, mas não deseja viver de modo santo. Imaginem, irmãos, o entendimento de Deus acerca do estado
espiritual de um crente a quem o Senhor tem dado recursos financeiros, mas esses recursos nunca servem para o sustento da obra do Senhor. Imagina, irmãos, o que Deus pensa de uma igreja cheia de gente talentosa, mas omissa, que se esquiva, que considera a obra de Deus um peso, que não realiza o trabalho do Senhor. Deus espera sim que a figueira que ele plantou e que ele adubou, a igreja recebeu o Espírito Santo, recebeu a palavra, tem recebido os ministros do Senhor usados para o doutrinamento e encorajamento da igreja. Tudo que o Senhor tem feito é porque ele espera que a igreja dê frutos. Frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Frutos que abençoem o povo do Senhor. Frutos que alcancem aqueles que ainda estão distanciados do Senhor. Juntos precisamos servir mais e melhor. Finalmente, irmãos, a parábola nos diz que Deus julgará aqueles que resistem à frutificação, aqueles que não dão frutos. Ele é paciente, mas ele também é justo. Quero destacar o que está em Oséias, capítulo 9, verso 10. Vejam o que diz o Senhor por meio do profeta Oséias, capítulo 9, verso 10. Achei a Israel, Oséias 9, verso 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e as tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Eu vi Israel como uma plantação minha, como os primeiros frutos a serem dados de uma figueira nova. Mas o que fizeram? Deram frutos abomináveis. Deus abomina o pecado. Deus abomina a vida ímpia. Por isso, irmãos, olhemos para a palavra de Deus. A palavra que diz que Deus é gracioso em nos capacitar para a frutificação, que diz que Ele nos auxilia para que frutifiquemos, diz que Ele também julgará aquele que não quer frutificar. Porque, muito embora seja Deus paciente, há um outro atributo de Deus que lhe é marcante. Ele é justo. Ele julgará. E por que Deus tem direito de julgar? Porque nós somos criação dele. Porque quem nos criou foi ele. E ele estabeleceu que para a criação dele haverá um julgamento. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, porque o Senhor nos perguntará o que fizemos com tudo que ouvimos, com tudo que recebemos, com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12, a palavra do Senhor diz que quando os discípulos saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Jesus quis falar aqui da seriedade do Senhor. Ele nos pedirá contas da nossa mordomia, daquilo que temos feito. Portanto, irmãos, vamos frutificar enquanto é dia. Vem a noite, quando não mais poderemos trabalhar. Isto é, dar frutos no reino de Deus. Finalmente, eu quero mencionar Mateus capítulo 3, versos 7 a 10, quando confrontando aqueles que vinham ao batismo e não necessariamente estavam arrependidos para que anunciassem no batismo um novo compromisso com Deus, o Batista diz aquilo que está registrado. Vendo ele, o Batista, João, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, a igreja infrutífera é reprovada pelo Senhor e um dia será julgada e condenada pelo Senhor. Sempre existirá a igreja fiel. E o Senhor saberá muito bem na colheita final separar joio de trigo. A mim não cabe o papel de separar. A mim cabe o papel de confrontar. A mim cabe o papel de clamar pelos frutos. Mas de fato a colheita final é do Senhor, irmãos. Ele não se enganará. Esse momento chegará. Irmãos, vejam algumas igrejas locais do passado. Algumas das igrejas do Novo Testamento deixaram de existir, deixaram de frutificar e foram lançadas ao fogo da inexistência na história do cristianismo. Deus nos ajude, irmãos, a não sermos reprovados por Deus, como Jesus reprovou o povo judeu nos seus dias. Jerusalém foi destruída. O Senhor permitiu a dispersão daquele povo que recebeu muito. As alianças, os pactos, os profetas, as promessas e até o Messias. Deus tem estabelecido a sua igreja nesse mundo e tem dado condições para que ela seja próspera. Nós temos tudo o que é necessário para frutificar. Não percamos tempo. Vamos, pois, frutificar.